Amigos, nós andamos a falar sobre a importância do Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que vem para nos capacitar. E nós temos dito regularmente que nós gostamos de ter mérito. Nós gostamos realmente de fazer as coisas bem e das pessoas chegarem ao pé de nós e dizer: uau, que coisa boa, que fantástico aquilo que acabaste de fazer. E mesmo que seja de forma inconsciente, isso está sempre presente em nós. Está presente no cônjuge que, porque faz algo que é fora do normal, recebe um obrigado ou um carinho da parte do outro. Está presente quando nos esforçamos mais no trabalho e quem é superior hierárquico que chega e reconhece o que é feito. Nós gostamos de ser reconhecidos por aquilo que fazemos. E o que nós temos falado regularmente é em algum momento nós vamos ter que compreender que aquilo que verdadeiramente importa não nasce do nosso mérito, mas daquilo que o Espírito Santo faz em nós. Então, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que começar a direcionar a glória, não para nós mesmos e ficar cheios, porque uau, recebi finalmente o reconhecimento por parte do meu chefe, mas redirecionar essa glória para Deus. E há formas muito simples de direcionar. Há formas realmente muito simples que vão começar a mudar a nossa mente. Quantos de nós dizemos, não fui eu que, na realidade, eu por mim mesmo não conseguiria fazê-lo. Foi o Espírito Santo em mim que me permitiu. Nós realmente temos consciência que, muito mais do que o mérito, o nosso mérito é aquilo que Deus nos possibilita fazer em desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, para que nós possamos alcançar determinados patamares. É que, normalmente, quando há reconhecimento de mérito, nós ficamos com ele para nós. E enquanto o nosso chip interior não mudar, dizer não, na realidade foi Deus que me permitiu chegar aqui, foi Deus que me deu a possibilidade de estudar, foi Deus que me deu a possibilidade de ter determinados professores, foi Deus que me deu a possibilidade de ter determinados trabalhos, foi Deus que me deu a possibilidade de viajar, foi Deus. Porque quando esse chip mudar, quando nós sabemos que tudo aquilo que nós somos e temos pertence a Deus, quando alguém disser, uau, excelente trabalho, nós vamos poder dizer, na realidade, foi Deus que me permitiu fazer isso. Porque se não fosse Deus, eu não chegaria lá. Nós temos que aprender a direcionar a glória que nos é dada para Deus. E é isso que temos falado nas últimas semanas. O Espírito Santo capacita-nos para fazer algumas coisas. E hoje vamos ver como o Espírito Santo nos capacita para falar a verdade. E este é um terreno muito escorregadio. Porque se eu perguntar, e vou perguntar, a vocês nesta manhã, vocês são verdadeiros? Vocês são honestos intelectualmente? Eu duvido que a maior parte das pessoas não diga, não, eu sou verdadeiro. Completamente. Bem, completamente não, mas sou verdadeiro. Sou honesto. Porque quando nós falamos da verdade, em nós há um chip que nos diz, não, se eu disser que eu não sou verdadeiro, eu na realidade estou a colocar em causa a minha fé. Eu estou a dizer que se calhar não sou cristão. É isso que vamos falar hoje sobre a verdade. Hoje vivemos num mundo que corre atrás daquilo que são escândalos. Sangue, suor e lágrimas. É aquilo que vende no nosso mundo, certo? Se queremos ver coisas importantes na televisão, temos que ver o TV Regiões, ou não sei como é que se chama o programa que fala sobre as regiões. Porque quando abrimos os noticiários, aquilo que vende é o sangue, suor, lágrimas, corrupção, tudo aquilo que nos anima. Parece que a adrenalina sobe quando nós vemos a desgraça dos outros. É isso que vende. E o que vende também são as mentiras que estão por trás daquilo que se vende. E nós gostamos de uma boa trama, certo? Quem não gosta de um bom policial? Quem não gosta de ver um enredo
complicar-se e nós começamos quase a conseguir saber o que se passa na vida das outras pessoas e começamos a tomar posição sobre aquilo que elas fazem e deixam de fazer e temos opinião para tudo. Porque nós gostamos daquilo que nos é vendido. Nós gostamos de ter opinião. E mesmo quando a nossa opinião não é assim grande coisa, nós não temos muitos fundamentos para eles, quando estamos numa discussão, estamos a defender a nossa posição como se ela fosse a única que fosse aceitável. Nós não toleramos a sequer pensar que podemos estar errados, mesmo quando não temos nenhum fundamento para aquilo que estamos a dizer. E sejamos sinceros, desde a política ao futebol, aos escândalos que vemos na televisão, na realidade nós tivemos muito pouco para ter uma opinião que diga esta é a verdade. Mas quando estamos a discutir, nós somos prós. E ai daquele que diga aquilo que nós não acreditamos. O problema da verdade é que ela é maleável, depende sempre da perspectiva de onde estamos. E a verdade, do nosso ponto de vista, e como cristãos, nós temos uma tendência a ter muita dificuldade em abdicar da nossa verdade. E talvez aí tenhamos graves problemas daquilo que é a interpretação de quem é Jesus. Porque Jesus disse, a verdade não é vossa. Nenhum de vocês possui a verdade. A verdade, diz Jesus, sou eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus que é a verdade. Então, quando nós falamos sobre a verdade, tenham muito cuidado, porque nós temos que direcionar sempre para Jesus. Porque se nós não estamos a direcionar para Jesus, se aquilo que estamos a defender não tem relação nenhuma com Jesus, sabem o que é que nós estamos a fazer? No fundo, estamos a mentir. Porque entre verdade e mentira não há cinzentos. Ou estamos a falar a verdade, ou estamos a mentir. Hoje temos esse problema que achamos que, por termos muita informação, hoje temos um acesso quase ilimitado à informação. Só que informação não é o mesmo que dizer que aquilo que nos é dito, a informação que é recebida, é verdadeira. Informação é uma coisa, verdade é outra. Mas nós hoje temos tanto acesso que achamos que podemos debater sobre tudo. Eu conheço uma pessoa que diz, podem me colocar a falar sobre o assunto que quiserem. Eu consigo estar meia hora a falar sobre o assunto. Porque temos tanta informação que achamos que conseguimos falar sobre tudo. E eu diria, se nós não sabemos realmente o que é que estamos a falar, meia hora de silêncio era fantástico. E não só sobre aquilo que nós não sabemos fora. Se vocês estão entre amigos em vossas casas e não sabem sobre o que estão e não sabem aquilo que estão a dizer, por favor, uma oração em silêncio fará muito mais do que qualquer palavra que possam dizer. O mundo e a fé são dois polos diferentes, nós temos que saber isso. O mundo hoje, se forem ver, a maior parte dos livros que são escritos, a maior parte dos estudos que são feitos, tem um único objetivo. O objetivo do mundo em tudo aquilo que faz é procurar a felicidade. Como é que o ser humano pode ser mais feliz? Como é que o ser humano pode viver mais, ser mais feliz? Como é que o ser humano pode ter melhores condições de vida para ser mais feliz? Mas essa não é a resposta para a qual a fé responde. A fé não se preocupa, na realidade, com a nossa felicidade no tempo presente. A fé preocupa-se com algo muito maior, que é como é que nós, neste mundo, independentemente da circunstância, de viver a felicidade ou a tribulação, podemos chegar à vida eterna através de Cristo Jesus. Ou seja, o mundo e a fé não dão resposta à mesma pergunta, porque aquilo que está por debaixo da pergunta não é igual. A fé não se preocupa, na realidade, com o facto de nós sermos felizes aqui e agora. Muito pelo contrário, vai-nos dizer, neste mundo tereis tribulações. Mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso significa que neste mundo nós não temos nenhuma garantia, muito pelo contrário, da parte de Jesus. Vamos ter vidas espetaculares. Pelo menos não do ponto de vista da sociedade. Jesus não nos promete que vamos ganhar o Euromilhões. Jesus não nos promete que vamos ter
vidas saudáveis, Jesus não nos promete que vamos ter o trabalho que desejamos, Jesus não promete nada disso. A única coisa que Ele promete é, apesar das tribulações que vão viver, haverá um tempo em que terão um galardão e será eterno. Então, quando estamos a debater, nós temos que ter cuidado, porque aquilo que é a nossa forma de debater com os outros manifesta muito aquilo que é a nossa crença, aquilo que é a nossa fé, e nós temos que saber, se nós temos fé, temos uma grande fezada naquilo que Jesus pode fazer em nós, independentemente de quem nós somos. Porque fezada é continuar a viver como nós sempre vivemos e no final dizer, bem, pode ser que no meio da minha angústia, no meio da forma como eu decidi tocar a minha vida, Deus tenha misericórdia de mim. Isso é fezada. É chutar para canto e no final ver como é que a coisa corre. Mas Jesus não coloca em nós fezada, Ele coloca uma fé. E fé significa viver aqui e agora, como Ele nos disse para nós vivermos. E é assim que somos chamados a viver. E se nós fizermos isso, nós vamos saber que Jesus é o único caminho para a casa do Pai. Jesus é a única verdade que nós podemos abraçar para chegar à casa do Pai. E Ele é a vida plena. Ele é realmente a vida plena. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho de Velho do Restelo. Eu não sei se conhecem a figura Velho do Restelo. O Velho do Restelo era aquela figura nos Lusíadas de Luís de Camões que era usada como a personificação daqueles que ficavam em Portugal e que não acreditavam muito bem nos ventos do Oriente que estavam a vir. Eram aqueles que diziam, isso são coisas... temos que ver se isso é melhor, se não vai piorar tudo. Era aquela voz pessimista. E eu sei que isto pode parecer um bocadinho Velho do Restelo, mas nós temos que se afirmar que a Igreja continua a ser a única que pode levar a sociedade a viver a verdade. Mesmo num contexto que nós já temos falado de superrelativismo, tudo é aceito, tudo é tolerado, cada um pode escolher o seu caminho, não interessa como é que caminhamos porque a verdade é maleável. O Evangelho é muito claro, não é assim. Só a Igreja pode apontar para a verdade e a verdade é Jesus. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 4 a 12. Quem encontrou, pode ler, por favor. Na versão que tiverem à mão. Pilatos, quando interroga Jesus e lhe pergunta, és tu rei? Jesus vai dizer que ele veio ao mundo para falar sobre a verdade. E que todos aqueles que o escutam seguem a verdade. E Pilatos vai perguntar, mas o que é a verdade? E com esta pergunta filosófica por detrás, ele o que vai fazer é vai mandar matar Jesus. Passados anos depois dessa morte, Paulo está em Antioquia. Antioquia era o centro missionário da igreja naquele momento. As pessoas estavam a começar a sair de Jerusalém. Jerusalém começava a ser muito opressor, havia muita perseguição e eles tinham-se dirigido para algumas cidades e foi para Antioquia. Antioquia é bem lá em cima. Antioquia é onde é a atual Turquia. Fica a apanhar a parte de baixo da Turquia. Antes era da Síria, era a Antioquia da Síria, como é conhecida na Bíblia. Hoje faz quase fronteira com a Síria, mas ainda pertence à Turquia. E Paulo estava localizado neste lugar. E o texto diz os versículos anteriores que o Espírito Santo disse àqueles homens que estavam a jejuar e a orar, separem Barnabé e Paulo para que eles vão cumprir a missão para a qual eu os escolhi. Isto é extraordinário. Hoje, como igreja, quando nós dizemos, olha, vamos fazer esta missão, quem é que nós dizemos que nos deu essa missão? Hoje, como famílias,
Quando nós dizemos, vamos traçar esta meta, vamos fazer chegar a determinado lugar. Nós fazemos isso porque oramos e jejuamos e sabemos que é o Espírito Santo que nos está a guiar, ou é algo que são desejos pessoais? É que tenho que vos dizer, se são desejos pessoais, há uma grande probabilidade das coisas correrem mal. E não digo correrem mal do ponto de vista divino, como vimos a semana passada. A semana passada, Paulo foi para Filipos, porque era a vontade do Espírito Santo, e lá apanhou umas verdascadas nas costas. Mas o plano de Deus cumpriu-se. Porquê? Porque mulheres foram batizadas, porque homens foram libertos. Então, quando nós decidimos, traçamos uma meta, essa meta é nossa ou é do Espírito Santo? Só vocês é que podem responder essa pergunta, porque realmente não há como responder essa pergunta a não ser de forma pessoal. O texto nos diz que depois da oração em jejum, eles souberam que o Espírito Santo estava a guiar Barnabé e Saulo e Paulo para esta missão. Então eles saíram de Antioquia, na Síria, desceram a Seleucia, que era perto do mar, e apanharam o barco e foram para Chipre. E quando chegaram a Chipre, eles saíram em Salamina e depois atravessaram a ilha e foram para Pafos. Nós não estamos a falar de uma viagem daqui para o Montijo. Nós estamos a falar de uma viagem que demorou muito tempo e que aqueles homens sabiam que estavam a ir naquela direção porque o Espírito Santo os estava a guiar naquela direção. Hoje, exorto-te, se não tens a experiência, a prática, ou se não costumas colocar a tua vida nas mãos do Senhor para que seja Ele a conduzir-te, ainda vais a tempo. Vais sempre a tempo. Quando nós seguimos os nossos caminhos, as coisas até podem correr muito bem, mas o reino de Deus não está a crescer. Podemos ter uma casa excepcional, mas o reino de Deus não está a crescer na nossa casa. Podemos ter um carro fantástico, mas o reino de Deus não está a crescer com aquilo que nós temos. Podemos ter um trabalho, era mesmo aquele trabalho que nós queríamos, mas o reino de Deus não está a crescer naquele lugar. Pelo contrário, se escutamos o Espírito Santo, nós somos levados a lugares provavelmente mais difíceis do que aqueles que nós gostaríamos de estar. Mas vamos ver homens e mulheres a conhecerem Jesus e sabem uma coisa extraordinária? Quando estivermos na eternidade, vamos vê-los. E vamos dizer, uau, aquele dia foi fantástico. O dia em que nós nos conhecemos. Então, é realmente uma escolha. Como é que nós queremos viver? Aqui diz-nos, no texto diz que eles estavam em Antioquia, oração e jejum, e o Espírito Santo os guiou, e eles foram então até Pafos. E em Pafos eles vão encontrar um homem chamado Bar Jesus. Bar Jesus literalmente significa filho de Jesus, ou, para não confundirmos, filho do Messias. Era assim que ele era conhecido. E ele tinha uma influência no procônsul da cidade. Bar Jesus significa filho do Messias. Ele tinha outro nome, que era Elimas, e Elimas, no árabe, significava sábio. E já vamos ver qual é que era a sabedoria deste homem. Porque este homem era conhecido como um mágico, como um encantador e como um falso profeta. E o texto diz-nos que ele tinha uma proximidade muito grande com o governador, com o procônsul da cidade, que era Sérgio Paulo. Ou seja, este homem tinha uma grande capacidade de falar. E na realidade é isso que fazem os mágicos. Os mágicos criam ilusões para que aquilo que não é verdade pareça verdade. E nós hoje temos uma grande tendência a acreditar nos mágicos dos nossos dias, nos falsos profetas dos nossos dias. Aqueles que criam ilusões para fazer com que a mentira se pareça verdade. Quem é que vocês seguem no vosso dia-a-dia? E não digam que não seguem ninguém, porque isso é quase impossível. Ok, estamos dentro de uma igreja, a primeira coisa que nos vem à mente é nós seguimos Jesus. E depois de Jesus? Quais são os podcasts que ouvem? Quais são os canais de informação que ouvem? Quais são as revistas que leem? Quais são os livros que leem? Porque tudo isso vai formatar a nossa mente. E o que é que eles dizem?
O que eles dizem? Aproxima-vos de Jesus ou afasta-vos de Jesus? Quem são as pessoas que vocês escutam na interpretação da Bíblia? É porque este homem chamava-se filho do Messias. E o que ele fazia era afastar as pessoas, o governador, da palavra que Paulo e Barnabé lhe estavam a levar. E ele afastava, o governador sentiu-se atraído pela palavra de Barnabé e de Paulo, aquilo fazia-lhe sentido, ele era uma pessoa culta. Só que este Bar Jesus não impedia que eles conseguissem compreender a verdade. Quem são as pessoas que nós hoje continuamos a escutar e que nos impedem de ver a verdade? Quem são as pessoas que nos mentem sobre o Evangelho? E temos que ser muito claros. Nós às vezes pegamos na Bíblia e dizemos, bem, há quase duas Bíblias aqui dentro, certo? Há a Bíblia que é de Jesus e depois há o resto. Há aqueles textos que, interpretamos da forma como nos dá mais jeito. Aqueles textos que dizem, bem, nós podemos negociar aqui a declaração do IRS. Não temos que ser totalmente honestos. Eu gostava de saber em Jesus onde é que nós podemos ler isso. Podemos pegar na Bíblia e ver, bem, onde é que nós encontramos na Bíblia textos que nos permitam discriminar pessoas pela sua cor de pele. Em Jesus, pela sua cor de pele, pelo seu estatuto social, pelo seu partido político. Onde é que Jesus nos permite fazer isso? Onde é que Jesus nos permite ser preconceituosos com quem quer que seja? Digam-me, onde é que Jesus nos permite isso? Onde é que Jesus nos permite fechar a nossa mesa? A quem quer que seja quando chega. Digam-me. É que depois podemos dizer, não, mas eu ouvi determinada pessoa que nos disse, que ouve, do podcast dele, diz-nos que é possível. Tenho que vos dizer, se alguém nos diz que nós podemos discriminar, não fazer a vontade de Deus, se alguém nos diz que nós podemos decidir quando é que vimos à igreja, estar com o corpo de Cristo, eu tenho que vos dizer, Jesus não diz isso em lado nenhum. E isso, sim, sai da boca de falsos profetas. Mas depois há aqui uma afinação. Há quem diga, não, Jesus não permite, mas o Antigo Testamento permite. E começam a vir versículos atrás de versículos. E nós temos que compreender que toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Então a Bíblia não se pode contradizer, porque o nosso Deus é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é imutável, ele não muda consoante as situações. Ele não pode ser um Deus no Antigo Testamento e um Deus diferente no Novo Testamento. Se toda a Bíblia aponta para Jesus, Jesus é a única lente. Moisés não é o nosso foco quando lemos a Bíblia. Os profetas não são o nosso foco quando lemos a Bíblia. Paulo, nem sequer Paulo é o nosso foco quando lemos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia para encontrar Jesus, que é o caminho, a verdade e a Bíblia. E tudo o resto da Bíblia aponta para Jesus. Então, se nós pegamos em Jesus para justificar algo que Jesus não permite, nós temos duas possibilidades. Podemos andar equivocados porque não conhecemos bem a Bíblia. Ou então estamos a mentir, ou estamos a deixar que nos mintam. É interessante o nome do homem que estava a desviar Sérgio Paulo. Ele chamava-se Filho do Messias. Sabem onde é que nós vamos encontrar pessoas que mais nos desviam de Jesus? Entre aqueles que acham que conhecem Jesus. Os filhos dos Messias de hoje são aqueles que acham que vão fazer mais dano à igreja. Porquê? Porque crescem numa cultura onde acham que conhecem Jesus e depois começam a moldar Jesus à sua imagem, às suas necessidades. Tenho que vos dizer, hoje em dia, não são os locais onde há perseguição que causam mais dano à imagem da igreja. Quem causa mais dano à igreja são os locais onde os próprios cristãos dão um testemunho miserável de quem é Jesus. São os Bar Jesus dos dias de hoje. São os Elimas, os sábios dos dias de hoje. São esses que chegam ao pé dos governadores e com falinhas
o filho do Messias, na realidade não permitia que aquele homem conhecesse o Messias. O seu conhecimento torto, distorcido, malicioso. E então, Paulo traz a verdade para o que está a acontecer. E cuidado, porque a parte a seguir é muito dura. O que ele diz àquele homem é, na realidade, tu não és filho do Messias, tu és filho do diabo. Tu que estás a impedir que este homem conheça a verdade, tu não és filho de nenhum Messias, muito menos filho de Jesus. Tu és filho do diabo. Isto para nós deve-nos chamar a atenção, porque nós não somos diferentes de vários pessoas. Todos nós gostamos do nosso conforto, todos nós gostamos do nosso estilo de vida e de melhorá-lo e de arranjar a forma de Jesus validar os nossos quereres. E a voz que deve estar por trás é sempre uma chamada de atenção. Cuidado, porque se nós não somos a favor do Messias, nós somos a favor do tentador. Esta semana estava a ler um devocional com a Xana, comecei um devocional com a Xana em que, a determinado momento, o autor dizia: Satanás nunca tem pressa. Satanás tem uma enorme paciência. Tudo o que ele precisa é de uma oportunidade para injetar pensamentos impuros, autocentrados nas nossas mentes. E se não os expulsarmos logo, eles ficam aí e ganham raízes. E Satanás pode continuar o seu plano maligno de destruição das nossas vidas. Satanás não tem pressa. Lança ali uma dúvida, depois junta um desejo, e quando nós vemos, estamos à procura do nosso desejo e não do desejo de Deus, porque já parámos de orar, já parámos de jejuar, já parámos de procurar a orientação do Espírito Santo para a nossa vida, e a única coisa que queremos é fazer a nossa vontade. E quando vemos, somos como Bar Jesus ao pé de um governador, a ter influência sobre ele, e em vez de estar a falar do reino de Deus, estamos a falar sobre aquilo que nós queremos. Estamos a enganar, a mentir, a ser falsos profetas. E então Paulo traz a verdade. A verdade é que se nós não somos a favor de Jesus, somos contra Jesus. E então, algo extraordinário acontece. Paulo proclama esta verdade e diz: tu que trazes trevas sobre a vida dos outros, a partir de agora, tu mesmo ficarás cego. Nós temos que ter a noção de uma coisa. Deus não nos dá somente a autoridade. Ele dá-nos autoridade e poder. Ele dá-nos autoridade para dizermos as coisas, mas também nos dá poder para as exercer. E às vezes nós esquecemos disso. Nós achamos até que temos alguma autoridade, mas depois achamos que não temos poder porque somos pobres, desgraçados, porque as outras pessoas têm mais dinheiro, são maiores, e nós perdemos o foco daquilo que nos é dito na Bíblia. Nós temos um poder grandioso de exercer tudo aquilo que nos é dado com autoridade. A autoridade que nos é dada é acompanhada com poder. E o que Paulo vai dizer àquele homem é dizer: ok, tu andaste a mentir até agora e as trevas que tu trouxeste à vida dos homens à tua volta, agora ficarás tu em trevas. E sabe o que é que acontece naquele exato momento? Aquele homem fica cego. E isso é a prova que Sérgio Paulo precisa para firmar a sua fé. Com que poder agimos nós na nossa vida? Porque nós podemos pegar na Bíblia e, na realidade, andar a falar sobre Jesus a vida toda. Se nós não acompanharmos isso com atos de autoridade e de poder, o que nós estamos a falar são de fábulas, de contos, de romances, que nós não conseguimos aplicar na nossa vida porque não conseguimos experimentar a palavra. Então, está na altura mesmo de dobrar o joelho, orar, jejuar, pedir a orientação do Espírito Santo, porque se é o Espírito Santo que nos envia, é Ele que nos vai capacitar. E se é Ele que nos capacita, é Ele que vai dar autoridade. E tendo autoridade, nós teremos poder para exercer a sua vontade. Temos que reverter o processo de decisão. Nós não podemos primeiro decidir e depois pedir validação do Espírito Santo. Nós temos que jejuar e orar.
Como igreja, o que é que Jesus quer desta igreja? Quer que nos mantenhamos neste espaço ou quer que mudamos para outro espaço? Jejum e oração, dobrar o joelho. Para que quando nós decidirmos, possamos dizer: o Espírito Santo guiou-nos no caminho. O que é que Deus quer para o nosso casamento? Quer que nós permaneçamos onde estamos, que nos desloquemos, que nós assumamos compromissos, que nós abandonemos compromissos. O que é que Deus quer para nós? Para que quando nós o decidirmos não haja remorso. Dizer, ok, eu vou abdicar 50% do meu salário porque eu sei que o Senhor me quer neste lugar. E isso vai ser duro. Mas se for o Espírito Santo, nunca nos vai passar pela cabeça e se nós não tivéssemos escolhido este caminho. Não há e se quando é o Espírito Santo que nos guia. Se não for o Espírito Santo, no dia a seguir vamos estar arrependidos. Amigos, a escolha que nós temos que fazer basicamente resume-se a quem queremos nós seguir. Se a nós mesmos, aos nossos desejos, se é a voz do Espírito Santo. Agora, cuidado. Porque às vezes achamos que tudo aquilo que é dedicação ao outro é vontade do Espírito Santo. Tenham muito cuidado, porque nem mantermos impassíveis em relação àquilo que está à nossa volta é expressão da vontade do Espírito Santo, como abdicarmos de tudo para nos entregarmos totalmente, significa também que estamos a fazê-lo ao som do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dizer o que é que quer de nós. Mas para isso nós temos que tirar tempo de oração e de jejum. É assim que começa esse tempo. E a verdade surge depois do tempo de oração e de jejum. Igreja não pode ser igreja se não dobrar o joelho em oração. Eu não sei quando é que foi a última vez que fizeram jejum. Mas está na altura. Está na altura, amigos. Nós não podemos cumprir só a parte dos mandamentos de Jesus que nos convém. Está na altura. E começa tudo com oração e jejum, porque tudo que possa vir daí nasce do tempo de oração e de jejum. Respondam interiormente, não precisam dizer para fora. Quando é que foi a última vez que jejuaram? Está na altura de voltarem a jejuar. Porque o tempo de jejum não é um tempo em que eu deixo de comer para ir ver uma série de televisão. Isso não é jejum. Jejum é o tempo em que eu deixo de comer para estar em oração e perto do Pai. Em que eu reconheço a minha falência humana e em como por mim mesmo eu não sobrevivo, mas Deus é soberano sobre a minha vida. Quando foi a última vez que oraram sobre a vontade de Deus e não sobre a vossa? Nós gostamos de ter a lista de coisas que gostamos de orar, certo? Mas aí vai ser difícil Deus manifestar a sua vontade se nós já levamos a lista pré-feita de compras para Ele validar. É que assim, quando chegarmos aos debates de Jesus dos nossos dias, nós vamos ter a autoridade para falar com eles. Amigos, temos de ser a igreja comprometida com a palavra e deixar que o Espírito Santo nos guie. Porque senão a única coisa que vamos fazer é cultos de domingo de manhã. E como vos disse há pouco, não foi para isso que fomos chamados. Nós fomos chamados para que o mundo conheça o caminho de regresso à casa do Pai. Isto é um desafio para todos nós. Então, se têm dificuldades de oração, peçam a irmãos que estão aqui na igreja. Quando é que foi a última vez que, fora do vosso grupo familiar, vocês pediram oração a alguém? Peçam oração. Peçam oração para que a vontade de Deus se faça na vossa vida. Não é para terem um resultado específico. Coloquem a vossa vida nas mãos dos vossos irmãos em oração. A igreja vai crescer quando o Espírito Santo começar a mover entre nós. Porque nós vamos começar a crescer. E a igreja somos nós, cada um de nós, pedras vivas. Então, amigos,
Olhem para o texto de hoje. Vejam a sequência daquilo que acontece. Aquele homem ficou cego porque não falava a verdade. Quero terminar com uma exortação. Pode haver áreas na nossa vida em que haja escuridão. Se alguma área da tua vida onde há escuridão, começa por entregar essa área a Deus em oração. E se conheces alguém que reconheces autoridade espiritual, procura essa pessoa para que ela ore contigo, para que essa área possa ser iluminada pela verdade. Seja qual for a área, pode ser a área financeira, podes ter dificuldades em orientar a tua parte financeira, podes ter dificuldades em organizar os teus relacionamentos, pode haver relacionamentos quebrados em que tu não dás a possibilidade de haver cura, pode haver dificuldades de vícios, de adições, pode haver áreas da tua vida em que tu fechaste em escuridão. E a única forma de nós termos a certeza que em algum momento na nossa vida, da vossa vida, vocês não vão ver Deus chegar ao pé de vocês e trazer a escuridão total à vossa vida, como Bar Jesus foi inundado, é começarmos a entregar esses cantos escuros a Deus. Eu tenho que vos dizer, se vivem há muito tempo com essa escuridão, podem não saber como. Porque começaram a achar que não há saída. Deus pode fazer milagres, Jesus pode fazer milagres, mas é na vida dos outros, na minha não vai fazer. Porque não fez até agora. Isso é a tal mentira de Satanás que começa a colocar a sementezinha da dúvida, da impossibilidade, e vos começa a autodestruir. Em Jesus não há nenhuma escuridão que não possa ser eliminada pela presença salvadora de Jesus. Então, se há alguma área dessa vida, a primeira coisa que têm que fazer é entregar essa área a Jesus. E se não sabem como, procurem pessoas em que reconheçam a autoridade espiritual para que orem com vocês. Pode demorar 1 hora e acontecer o milagre, pode demorar anos. Mas não caminhem sozinhos, têm áreas escuras da vossa vida que não entregam a ninguém. Nós não podemos levar ninguém a Jesus quando nós próprios estamos a meio caminho e não sabemos se queremos lá chegar. Então, amigos, é um caminho que fazemos em conjunto. E começa por cada um de nós encontrar face a face com Jesus, ser transformado para começarmos a falar a verdade àqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude e nos prepare para o caminho que temos pela frente.